não ficou, ó. Olha aqui, ó. É assim, ó. Ela não consegue. Eu não consigo. Ah, não, é reto Ah, esse, não. reto. Agora esse assim. Tá. Ali, agora baixa o Agora. dedão, baixa o dedão. Ali. Peraí, assim, tia. Tá, mexe no dedo. Faz assim, fica Tá. parado. Agora ela Olha encaixa aqui, minha aqui. mão aqui. Ela esticou. Isso. Vamos lá. Assim também. Rápido, tá dando câimbra. Ela não consegue fazer assim, ela tá com o Cara, eu dedão. consigo. Aqui o dedão já dedão sobe. É gravado, tudo de boa, tá? Tudo certo. Olá, estamos com um episódio do Totalks com patrocínio do Shopping Total e hoje com uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Foi meu colega, meu amigo, ainda é, ensinou a Companheiro de dançar, festa. de todas as transgressões possíveis e imaginárias de uma adolescência maravilhosa de outras épocas, o Dado Schneider, que é um baita cara, um cara que conhece muito sobre gerações, estuda muito sobre isso, dá palestras, é um mestre, né, Dado? Obrigado. Obrigado. Não, mas e eu posso falar mais ainda. Pode. Olha aqui, ó, o que eu fiz com o teu livro. Eu vi, ó. fez o dever de Viu? casa. É muito mais que o dever de... Pô, agora eu faço dever de casa, naquela época eu não fazia, né? Tu lembra? Mas então, mestre e doutor em comunicação da PUC, criador da marca Claro, que isso vai ser Claro que tu vai contar? Sim. Então vamos começar por aí, que aí tu vai contando todas as tuas coisas, palestrante, enfim, fala tu sobre tu mesmo. Silvinha, antes mais nada, que prazer, tá? É um prazer estar aqui. Que A gente se gosta. Me mandaram mensagem assim, grava com a Silvinha. Ah, com a Silvinha eu gravo. Eu tem um monte de gente que não é daqui, que não sabe que a marca Claro surgiu no Rio Grande do Sul, né? Que quando surgiu primeiro a privatização da telefonia, né? Que aí os estatais viraram, né, privatizados. Aí surgiu a concorrência para os recém-privatizados, que passou a ser chamada de banda B, porque banda A era oficial, a primeira no mercado. E foram regionais as operadoras de banda B e também de banda A. Depois é que teve um segundo momento, uma segunda onda de grandes operadoras nacionais. Então, quando sim tinha a BCP em São Paulo, a ATL no Rio, a Americel no Centro-Oeste, a TES no interior de São Paulo, BCP Nordeste, né? Eram todas bandas B, né? As segundas entrantes. A segunda entrante do Rio Grande do Sul era uma empresa canadense, cujo nome veio a ser Claro Digital, porque ela era muito moderna para a época. Foi bem a época que estava transitando o analógico para o digital. Então ela surgiu com o nome de Claro Digital. E aí depois, quando os mexicanos da América Móvil compraram todas essas que eu disse, né, todas as bandas B dos estados, das regiões, inclusive a Claro Digital, tu te lembra? Eu fui lá para o Rio, e aí a marca consolidada nacional passou a ser Claro sem o digital. Mas a Claro surgiu. E conta um pouquinho dessa história, porque um dia tu estava me falando que tu foi com o CEO, não me lembro quem era a pessoa que estava Não, contigo. era a genial mulher de comunicação, que era a Chris Crow, que era minha amigona, e a gente trabalhava em inglês, né? Sim. Eu atendia ela em inglês. E a gente já tinha... E atenção, hein? Atenção. Claro, foi o primeiro nome soltinho, sem ser com, tel e sigla, né? Não era tel, não era com, BCP, sigla, né? A Claro veio antes da Vivo e da Oi, o nome, tá? Essa canadense chegou e disse assim, eu quero um nome de 2 sílabas, fácil de falar e querido. E eu era da agência, né, da DCS, a gente já tinha criado 200 nomes. Nenhum assim, mesa, taca, bola, sabe? Coisa assim, de 2 sílabas. Nenhum tinha seduzido. E tinha uma particularidade forte na época. As empresas que estavam saindo do analógico para o digital tinham um som um pouquinho mais assim, e aqui era toda digital, que era no nosso caso, o som era muito mais puro. E aí, era domingo, eu fui para casa dela, me dava bem com o marido dela, que era o Ante Rupti, que era um tcheco, que era o cara das antenas, né? E ela já tomava um chimarrão, a gente tomando chimarrão, e ela disse assim, não estou satisfeita com nenhum nome. E eu era da agência, eu digo, eu também não estou satisfeito. Mas a gente tem que entregar amanhã. E eu disse, mas o que a gente tem que dizer? Ela disse que o som é mais puro. Tô falando tudo em português, mas Claro. foi em inglês. Que o som é mais puro, né? Pure, né?
muito mais clear. Quando ela disse clear, né, que é claro, em inglês eu disse, tá aí, Claro. tá aí. E ela não entendeu o porquê, ó, repete, porquê da minha empolgação. É que eu disse, é que clear, né? É que claro, em inglês, é clear de clareza, de pureza, e of course, de assertivo. E não deu outra, né? Eu peguei ela e levei ela para o centro da cidade. Isso, essa história que eu gosto. E aí eu perguntava para a pessoa na rua assim, esse ônibus vai daquele bairro para aquele bairro? Claro. Aí na rodoviária, assim. Lanchonete da rodoviária. Pode me alcançar o Saleiro? Claro. Aí foi aquele monte de... E depois a gente descobriu que depois que não ficou claro, a concorrente nossa na época era a Telefônica, que depois viria a se chamar Vivo. No call center, que os call centers na época, nós estamos falando de 99, faz um quarto de século, né? Os call centers ainda eram próprios, né, das empresas e tinham cartazes no call center da concorrente, né? Obviamente, sim, lógico, e nos computadores das atendentes também. Por que tinha essas palavras? Porque o cliente da concorrente ligava e dizia assim, eu posso trocar de pré-pago para pós-pago? E a atendente dizia, lógico, obviamente, no sim, né? Então, Muito bom. essa história é deliciosa de contar. É maravilhosa, né? Porque realmente, assim, é uma coisa, é uma E a palavra gente fala, é óbvio, que é no dia usual. a dia, umas 4 ou 5 vezes a gente vai dizer claro. Né? E de uma forma simpática, né? É. Porque quando tu diz claro, para alguém é uma coisa que tu tá É. te abrindo, né? Tu tá É. abrindo, tu tá É. dizendo Of claro. course. Of Of course. course. Yeah. Ai, que legal, Dado. Isso aí. E essa tua transição depois para estudar, realmente, que, né, a questão que É tu que essa trata foi a muito. primeira transição, né? Essa foi a primeira. A de palestrante é a terceira profissão, né? Porque eu era publicitário. Aí eu bati no teto, eu trabalhei lá com o Nizam, com o Duda Mendonça, eu disse, quero fazer outra coisa. Aí eu fui para Portugal fazer um ano sabático. Atenção, geração Z. Eu fiz um ano sabático depois de 18 anos de trabalho. Não com 6 meses no primeiro emprego, tá? Voltando para cá, tá? Por Fiz um ano favor. sabático com quase 20 anos de carreira, né? E lá eu era só professor numa universidade da cidade do Porto. Só. Só. Não, Então, só no sentido. Não, só. eu era só professor porque eu trabalhava 14 horas por semana. Então eu tinha tempo para estudar. E eu estudei uma coisa que estava explodindo na Europa na época, que nos Estados Unidos estava um pouco atrasado, e que no Brasil, quando o Fernando Henrique começou a falar que ia ter privatização, que era o celular. Então eu voltei para o Brasil depois daquele ano, especialista, entre aspas, no mundo do celular. E aí me juntei, não como sócio, mas fui ser diretor, mas com a condição de que a gente montasse um núcleo de estudos de telefonia celular com a DCS, do D'Alessandro e do Beto Calacho. Espera também. Né? E é, sim, pessoas maravilhosas. E aí a gente montou um núcleo de estudos ali. Quando chegou a concorrência para a conta publicitária da empresa que viria a se chamar Claro, nós da DCS ganhamos por conhecimento da coisa. E aí essa foi a primeira transição, porque daí, em seguida, eu troquei de posição. Eu era a agência que atendia o cliente e um ano depois eu passei a ser o cliente. Eu passei a ser executivo de multinacional. Então, essa foi a minha segunda, né? Eu saí de publicitário para executivo de multinacional. Aí eu fui depois de ser executivo da Claro e lançar a Claro Nacional, eu passei a ser consultor. Então, essa coisa empresarial, corporativa, eu tive uns 8 anos, mais ou menos. Porque eu passei a atender outras empresas também. Depois da Claro, eu construí para um monte de empresa. Bacana. E aí eu disse, puxa, eu ganho bem como consultor, mas eu gosto mesmo de dar aula. Será que não tem uma coisa intermediária aí? E aí eu digo, acho que eu vou ser palestrante. E aí eu fui fazendo a transição de consultor para palestrante, até que um dia eu digo, não dou mais consultoria, vou ser só palestrante. Foi quando quebrou o Lehman Brothers. E eu me ferrei. Porque eu passei um ano usando todas as minhas economias. Mas eu digo, mas eu vou ser palestrante. E aí no ano seguinte eu deslanchei. E faz 16 anos. Que legal. Eu tô na terceira profissão. E tu acha que vem uma quarta por aí? Sim, vai umas 2 mais ainda. Bom, tu tem também escritor, dá pra ter como não. ou não. A ideia próxima é ser radialista, podcaster, né? Boa. Assim, tá? Eu queria ser o Boechat, tá? A minha próxima Algumas coisas tu já tem, vai parecer. E depois, lá dos 80, eu quero ser guia turístico culto morando na Europa. Para assim,
casais muito ricos que me levem para Florença e eu explico Florença para eles, levo para Grécia, explico a Grécia. Essa é a Bárbaro, última profissão. Tá boa? bárbaro, olha que baita ideia. Posso precisar de uma secretária? Tu é a 20ª que diz isso. Eu imagino, imagino. Que legal. E isso é bom, né, dado também, assim, de poder pensar quantas profissões mais eu quero e quantas coisas mais a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Não sei se ao mesmo tempo, mas no mesmo período, né? Nós Ou vamos morrer seja, depois dos essa 100, né? diversidade que a gente consegue, a gente tem uma... Depois eu sei. Nós vamos morrer depois de 100, Depois nós dos vamos estar ultra ativos com 95. Porque a medicina vai fazer isso com a gente, então por que ficar pensando em parar? Tu sabe que outro dia a gente conversou aqui com um pessoal justamente falando sobre essa geração nossa, né? Geração prateada, o nome que for, não importa, o que menos importa é o nome dado, quer dizer, depende. Mas falando assim, e aí veio uma pessoa, uma mulher, né, com 81 anos, e ela pensando ainda que ela vai saltar de paraquedas, que ela viaja pra caramba para todos os lugares, ou seja, porque tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas nós vamos, nossa geração, tá? Nós somos baby boomer, né? Finaleira dos Sim. baby boomers, nós somos baby boomers. É. Nós vamos pagar um preço que os millennials, quando velhos, não vão mais pagar. Porque assim, hoje a gente diz, aquela senhorinha de 80 e muitos. Por exemplo, minha mãe vai na festa. Senhorinha, uma baita mulher. Não, a minha mãe com 85 vai naquela festa Pois de é. night lá, que é Bárbara. festa disco pra gente acima de 50, tá? Minha mãe vai, mas é uma. Nós todos com 80, 80 e poucos estaremos fazendo coisas, tá? Nós todos. Sim. A grande maioria dessa geração vai. E todos os milênios estarão fazendo isso com 100. Só que tem gente já, eu já sinto etarismo, assim. Eu sempre fui criativo, tu me conhece desde criança. Sempre. Eu Sempre sempre foi fui criativo. inquieto, né? Eu sempre fui inquieto, Quando- sempre fui criativo. Isso né? aqui, ó, É, desacomodado, né? E aí, esses dias eu ouvi um comentáriozinho assim, não de hater, que é hater. Eu fiquei sabendo que a fulana disse não queria me botar num evento porque eu era um velho metido a jovenzinho. Como assim? É que eu era um velho metido a jovenzinho, por quê? Porque eu faço palestra muda, eu faço palestra que os caras jogam tomate, eu invento coisa, eu faço, tá? E aí eu disse, não, filha, eu sou recreativo desde criança. Só que agora eu tô velho, então assim, eu vou continuar sendo criativo, querendo você ou não. Sim, tu aprimora as coisas e, quieto. claro, Porque a gente não morre, né? claro, ainda bem, né? Dado uma coisa, qual é a geração que mais te desconcerta? Se é que dá para usar essa palavra, Ai, é desconcertar. a nossa. Porque a nossa é mais legal. Não, porque a nossa a maioria do pessoal da nossa geração acha que vai morrer na idade que os velhos morriam quando a gente era jovem. Que idade que é A gente isso? achava que os caras iam morrer com 75 no máximo. Então o pessoal desacelera a atualização, participação em redes sociais, conhecimento do que está tocando, do que estão ouvindo, do que estão falando. Só que a pessoa ela se demite lá por 58, 63 e ela vai morrer com 100. Quem é que vai Ter aguentar? 40 anos É. fazendo o quê? Então, aqui, mais Não preocupante pode. é a nossa, porque assim, pessoal, nós não vamos morrer tão cedo. Em 5, 6 anos vai ter nanorobôs resolvendo coisas da corrente sanguínea. Isso já existe. Não vai precisar abrir. A gente vai trocar olho, sabe? Eu que corro, eu vou trocar os meus 2 joelhos em menos de 10 anos. Eu troco os 2 joelhos. Já não tem mais cartilagem ali. Tá? E nós vamos continuar. Então, assim, me preocupa muito a nossa geração em não querer aceitar tudo que está acontecendo das outras gerações. Não estou querendo puxar saco de jovem, mas porque assim, era mais fácil ser velho lá nos anos 80. O cara fazia assim, blá, 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 não quero saber. E não sabiam. Aí tinha lá, eu gosto de usar esse exemplo, o vô tinha a netinha que era a coisa mais lindinha quando criança. Aí quando pré-adolescente ela começou a cortar o cabelo curto, jogar bola, e o vô começou a ficar nervoso. Estou falando nos anos 80. Aí o que faziam? O vô tá quase morrendo no aniversário do velho, inventavam um namoradinho pro vô morrer tranquilo, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Né? Protegiam os velhos, né? A mudança tecnológica. O cara era funcionário público, não...
faltava 3 anos para se aposentar, entrou computador nas repartições públicas, né, que era o termo que se usava na Repartição, época. pois Era o termo que se usava na é, época. repartição E pública. quem faltava menos de 3 anos, não precisava aprender a digitar. Mas o cara vai continuar a vida depois de trabalho. Só que, em geral, as pessoas morriam com 9 anos, 8 anos depois de se aposentar. Agora tem pessoa que se aposenta com 55 e vai morrer com 105. Ela vai ficar 50 anos aposentada. Aliás, tirando boa parte do nosso dinheiro aqui, né? 50 anos de aposentadoria não devia ser, mas tem. Mas ainda por cima, reclamando da vida. Então, assim, eu estou preocupado. Eu bati no microfone. Eu estou preocupado, deu problema aí do som, né? Não, foi mal. Eu estou Se deu- preocupado é que nós não estamos olhando para a dimensão que está tomando a velhice, a nova velhice, com a nova medicina, com a inteligência artificial, com blá, 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 e com a possibilidade da gente também, eu estou falando demais, né? Não, dá, Com a possibilidade da gente também ainda ser útil, por quê? Porque tem muita gente da nova geração que não pega no pesado, e nós somos uns burros de carga, né, a gente aguenta tranco, então vão nos chamar para muito trabalho, não é só trabalho braçal, é trabalho de virar à noite fazendo um projeto, porque tem que entregar amanhã uma solução para um cliente que está com um problemão. Quem é que vai garantido que vai virar à noite? Nós. A gente garante. Alguns millennials também. É. Não todos. E praticamente nenhum da geração Z vai virar à noite. E não estou criticando, estou dizendo que é da natureza. A geração Z está trazendo um recado maravilhoso para nós, que eu sou fã, que é o seguinte: alto lá, para que se matar tanto? Eu adoro isso. Tá? Mas nós não estamos entendendo que nós podemos ser úteis. Então, respondendo com um discurso, que me preocupa é a nossa geração. Pois é, tu vê, eu achei que não, por conta dessa versatilidade toda que tem a nossa geração. Talvez eu pense, Tem, não, mas não porque quer a gente usar. tem Tem, mas esse não pique quer todo. usar. E porque a gente sabe que vai viver muito mais do que imaginava que iríamos viver, né? Então, e eu vejo assim, algumas outras gerações, por exemplo, minhas filhas nasceram em 91, né? Então é uma geração que deu tanto que uma vez numa de briga, né, obviamente mãe e filha, não sabia o que eu dizia mais para elas, aí ela largou uma e disse: tem que entender que a gente é geração Y. E eu disse assim: puta, sei lá o que era na época, que eu queco com isso, eu tava numa briga de família, não interessa a geração. Eu disse: só um pouquinho, você sabe o que quer dizer geração Y? Furiosa que eu tava, não me lembro por qual, né, porque mãe sempre é Sim. furiosa, ainda mais. Sim. E eu disse: sabe por que isso? Porque o Y, você já pensou o que é um Y? É isso aqui, isso aqui. Então vocês pegam essa parte, cravam no chão e não sabem para que lado vai, se vai para cá, vai para lá. Aí os caras me olhando. Eu já usei isso em palestra. É? Aí os caras me olhando, tipo assim, o que essa louca dessa mãe tá querendo me dizer? Parou a briga, saí. Pensa, bom, hoje a gente ri quando fala disso, né? Então, se fazia sentido ou não fazia sentido, não me importa, era mãe e era isso, né? E essa questão também que eu vejo da maternidade, né, as famílias hoje também estão um pouco o que eu faço, né? Qual é essa geração mais disruptiva, assim, também nesse sentido? Teve um Reels aí, um recorte de um podcast, porque eu acho que foi o que mais teve comentário, né? Que eu tava falando justamente isso, de olha, a gente primeiro que a gente não sabe quanto que a gente vai viver, né? Segundo que os pais, alguns tentam educar os filhos como foram educados, e não dá para ser educado. Não dá. O mundo era vertical, a gente olhava de baixo para cima, agora o mundo é horizontal, a gente olha nesse plano. E eu sou pai velho, tá? Meus filhos nasceram neste século. Que idade tem teus Tem filhos? 20 e 22 anos. Nasceram em 2002 e 2004, tá? No primeiro filho, a primeira pedagoga, ou psicóloga, alguma coisa, me disse o seguinte: quer ter mais eficácia no teu recado para a criança? Se abaixa e olha no mesmo plano que ela. Eu digo, cara, eles nunca vão olhar de baixo para cima para autoridade. Foi aí que eu criei esse conceito. Eu uso isso aqui há 20 anos em sala de aula. Agora estrondo em palestra. Que legal essa explicação. Faz 20 anos que eu falo isso, tá? É assim, ó. Nós somos criados assim, olhando de baixo para cima, vertical, né? O século XX. E o século XXI a gente olha no mesmo plano. Então, assim, o chefe está sendo olhado pela geração Z no mesmo plano. Só que ele se coloca aqui, lá no plano de cima, e quer que o pessoal olhe para baixo e bate continência. Não é. E aí eu digo assim, não é que eles são insolentes ou mal educados, eles não viveram
Essa verticalização Essa é verdade. verticalidade das relações. Não viveram, então eles não conseguem. Eles são até menos polidos porque não tinham uma certa reverência ao chefe, ao professor, ao diretor da faculdade, ao diretor da escola. Eles não tiveram essa reverência, né? Então, eles também não fazem tanto salamaleques. Aí o cara chega lá, demora para subir, quando chega lá, quer que todo mundo... Por isso que eu digo que é bem da minha vida. É bem- Porque mudou bem na vez, porque quando eu era criança, quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos. E agora que eu tô ficando velho, eu tenho que adaptar aos jovens. Mas isso é bom, né? Na verdade, isso é Eu bom acho porque é o que dá É bom esse porque gás não, todo, essa... não cria mofo, né? Claro, claro. E a gente aprende muito com todos, né? Que aprende. Sabe que as gurias moravam em casa, agora tem gêmeas, né? Estão com 33. Sim. Graças a Deus, cada uma na sua vida, na sua história, né? E é bom ver isso. Por enquanto. Como assim? Porque nós, quando saímos de casa, era para sempre. Quando a geração que nos sucedeu sai de casa, é por agora. Talvez daqui 10, 15 anos voltem. É preocupante. Não é preocupante, é para se É. preparar. Porque nós tínhamos aquela coisa, liberdade, Sim. orgulho, vou transar, né? Porque É. tinha que sair para transar, tinha que Sim. sair. Agora não. Agora se der algum problema, vai e volta. E volta. E volta, às volta. vezes também até com Por quê? agregados, Porque né? nós somos o porta-aviões. É. Nós somos o porta-aviões. O aviãozinho sai e se precisar volta. A gente não voltava. Não E tô dizendo que era melhor ou pior, tá? Não tô dizendo. É, eu né? só ia dizer que Não é diferente, Assim, é diferente. meus amigos assim dizem, meus filhos agora já saíram lá de casa. Eu digo, saíram. Não quer dizer que não voltem. É, ó, eu pensando agora como é que vai ser, tô né? descansando. Até porque assim, ó, também quando os filhos saem, Não é? Não né? tô agorando, eu só tô Não, querendo eu dizer, sei. agora voltam, antes não voltaram. É. E alguns nem nunca sairão. Nunca sairão. Com certeza. Com certeza. Sabe que teve acho que tu conhece até, bom, ela tinha os filhos, né, adolescente já tal, e aí antes de os filhos saírem, para ela, porque ela sabia que os filhos iriam sair, para ela não ter aquela sensação do ninho vazio, Ela saiu. ela saiu. Eu Ela e o conheço. marido foram. Sensacional. É sensacional isso também, né? E os filhos ficaram assim. Isso foi uma questão de proteção deles, né? É, Mas eu tenho uma história engraçada, posso contar? uma? claro, Claro que as pessoas, como eu falo essas coisas, as pessoas vêm e contam, né? lógico. E aí eu termino uma palestra no Rio, vem uma desembargadora aposentada, né? Super alegre, assim, eu preciso lhe dar uma história para suas palestras. Ela, desembargadora, separada, 3 filhas. A mais velha casou e saiu de casa. As outras duas não tinham casado, né? Mas todas as 3 tinham sua profissão. E a filha maior, que já tinha saído de casa, se separa, sem filhos, e volta a morar num apartamento de 4 quartos em Copacabana, né, bancado pela Pela mãe. desembargadora, mas as 3 tendo a sua profissão, né? A mãe é aposentada, mas o supermercado, a luz, né? O que ela fez? Ela comprou um apartamentinho de 1 quarto no Leblon, decorou ele todo, quando estava pronto com as chaves entregue, ela enche as 2 malas dela, para na sala, chama as 3 e diz assim, pega a chave e diz assim, fui, ela saiu de casa. Bárbaro. Bárbaro. Mas é isso, porque assim, ó, quando tu falou isso, pode ser que volte. Claro que se precisar voltar, liberdade, Claro que sim. óbvio, né? Imagina como é que ele vai dizer, não volte. Mas o casal, eu tô casada, eu e o Beto estamos casados vamos fazer 40 anos de casados, né? Então, também a gente teve uma adaptação, né? Eu não sei como seria tendo os filhos de volta em casa. Sim. Não sei, eu teria também que mudar uma série de coisas. Eu quero, né? Aquela Também coisa. não sei se eu quero. E eu acho que é bom isso também quando tu vê esse crescimento, esse desenvolvimento para criarem outras unidades familiares, né? Outras relações familiares. Então, eu acho que eu sou uma coisa mais... Quando eu saí de casa, eu saí já para casar, Eu também. né? Eu saí- Embora eu queria morar sozinha, mas não Eu tive também. Eu coragem. fui morar sozinho só depois que eu me separei. Eu saí da casa da minha mãe para casa da minha, né? A gente se juntou na época, que era um escândalo. Né? 86, é um escândalo. Ele tá juntado. Isso não, eu tô casado. Tá, mas de papel passado, isso não. Então não é casado, vai do super junto, divide as coisas, dorme junto. Agora, hoje em dia... É tão ridículo contar isso que as pessoas falavam naquela época.
Tá, mas hoje Mas em eu dia tu também- viu como é que eles estão, né? Mas eu também saí. Eles moram juntos e aí ficam esperando que o Pra dar namorado peça em noivado pra pedir e casam. Então Mas tá certo. né? Eu acho mais... Pra mim dá no mesmo. Morar juntos e casar dá no mesmo, assim, né? Isso aí. Vocês experimentaram sem o papel passado, tá tudo certo. Dado, como eu disse que, né, depois que eu fiquei madura, eu comecei a fazer lição de casa. Eu fui no teu autógrafo. Eu acho tão chique a pessoa comprar, e as pessoas dizem assim, ai, tu não vai me dar o teu livro? Eu digo, não, compra lá, eu achei chiquérrimo, tem que comprar mesmo. Claro. Se quer Óbvio. ler. Tu não trouxe nenhum aí pra vender mais? Não. Ah, tá. Ah, Tinha não. que ter sido eu comprar mais uns Não, aqui. não. Ah, entra no site e compra, eu não tenho essa É? coisa. Tem uma Ai, não, pois é, também palestra. sair carregando. Imagina, vou Não. embarcar carregando caixa de livro. Não. Tá no site, aí compra É isso aí. normal. Bota Ah, ali. mas e aí o autógrafo é atrás de ti numa palestra. É isso aí. Vai tá É o claro. que faz, acaba Vai acontecendo. na palestra com o É, livro é e isso aí. pronto. E é seguido acontece. Eu adorei a minha dedicatória. Então, assim, eu separei algumas coisas, eu vou pegar, olha, que nem aquele livro, como é que é o Minutos de Testemunho do... sabedoria. E uma coisa que eu achei super legal é que tu fez isso e eu interagi, tá? Porque eu Mostra aí, entro... mostra aí. Mostra aqui, aonde É mostra? tipo Aqui, tweet, é tipo aqui pra tweet, ter. assim, olha só. Eu Um adorei. vive sozinho, tá? Pode ler um que ele vive sozinho. Claro. Pode ler fora de ordem, mas se ler na sequência forma um texto. É melhor, isso aí. E eu adorei porque eu sou do tipo que eu vou mergulhando na Sim. história, assim, né? E eu fui interagindo com os que eu gostei mais, inclusive eu fiz comentários, sabe? Sim. Eu teve um que eu te mandei até. Né? Sim, adorei. Tá bom. Então, ó, casualmente peguei um que eu curti aqui, ó. Tá. Tá uma coisinha, tá? Somos adultos inéditos porque teremos de lidar com atualização constante, com adaptação insistente e, principalmente, com a curiosidade permanente. Tudo a ver com o que está falando. Quem não estiver ligado o tempo todo e em tudo, fala para essa câmera aqui, corre o risco de uma obsolência precoce. Puta, que medo, né? Obsolescência. É, obsolescência, Obsolescência desculpa. precoce. É o que a gente estava falando. É o que eu estava falando. A pessoa não vai durar 80 anos, ela vai durar 100 anos. Então, ela tem que ver o que ela vai fazer nesses 20 a mais. Eu peguei meus filhos com 12 e 14 anos e disse, ó, presta atenção. Se eu conseguir guardar algum dinheiro, é para minha velhice. E a minha velhice não é aos 80, a minha velhice é dos 95 em diante, que eu pretendo trabalhar no mínimo até os 90 e poucos. Tá? Então, assim, não contem comigo para investir em startup, comprar carro, não, vão se virar. O meu dinheiro é para os meus médicos, plano de saúde e todas aquelas coisinhas que a gente vai enfiar que vai nos levar para 115 anos de idade. Inclusive para poupá-los de ter que pagar para nós essa conta, Sim, né? Que não, isso é importante. não é né? só isso, porque a geração Z não pagará o asilo para os velhos. Não pagará porque não terá dinheiro, porque não terá a menor vai ter esse vontade vínculo, de Não pagar. vai ter esse vínculo, não vai ter esse vínculo. Nós somos os últimos, talvez os millennials mais velhos. A gente está falando aqui, né? Quem é milênio mais velho, quem é milênio mais novo. Os millennials mais velhos ainda vão cuidar dos seus pais. Vão visitar no asilo, vão... Os millennials mais jovens e os geração Z já tem uma outra relação até familiar. Então não vai ter essa coisa, ai que saco lá na avó, ai que saco lá na mãe. Não vão. Não é maldade. Vê o comportamento. A gente diz uma coisa pra uma pessoa de 20 anos assim, olha lá que legal. Não é a mesma vibe, entendeu? Ou quando comete um grande erro, né? A gente fica pé da vida assim, pô, fulano, veja, foi mal. Não é a mesma vibe. E é morno, né? Foi Não é mal ruim, morno. nem bom, não estou dizendo que é pior ou melhor, estou dizendo que não é na mesma vibe. Então, essas pessoas não vão cuidar dessas. Mas dado, assim, ó, como essa geração Vão pagar pra ainda alguém ainda tem as gerações mais velhas, então, eu não sei, eu penso isso um pouco que tem uma transitoriedade ainda, né? Ou seja, tu Sim. ainda tem essa relação que a família vai colocando um pouquinho. Então, isso ainda dá um pouco mais de liga. né? A família se transformando não vai ter essa liga para ter que cuidar do pai, ter que cuidar da mãe. Vai visitar uma vez por ano o pai no asilo. É normal. Nós vamos nos cuidar. A nossa velhice, eu com 90... Somos todos irmãos, por favor, não me abandone, eu não te abandono. Eu com né? 95, tu com 96, nós vamos nos ajudar lá. Mais do que os filhos. Não são desalmados, não é outra vibe.
Olha como é que as famílias são Até o longe. telefonar hoje em dia, né, eu ficava pensando assim, É. outro dia eu estava falando isso mesmo, tá. Eu me lembro que eu ligava para minha mãe com uma certa sistemática. É. E aí agora tá numa fase que eu penso assim, e também ligar para minhas filhas. E aí eu penso assim, tá, quem que tem que ligar agora? É o filho que tem que ligar mais para a mãe tem que ligar mais para o filho. Cara, não, agora tem que ligar quem tem vontade de ligar e falar, Uhum. né. Então eu acho que essa adaptação também a gente tem que ter e é importante, né, Uhum. nessa questão. Eu não tô sendo, assim, pessimista, eu só dizendo assim, abra, os olhos e entenda que tem outro tipo de relação. Se existe uma geração que é infinitamente menos afeita a contato humano, não espere contato humano, ela vai mandar uma mensagem. E curta. E não é grossa, é do jeito Não dela, é, não não é. é, outra era. Outra era. Eu acho que a gente vive uma outra era. Naquela época de pesquisar o futuro do comportamento das pessoas com a entrada do celular, tô falando celular de falar e mandar torpedo, não tô falando do celular que é o nosso celular de hoje, o smartphone. Naquela época, lá, 25 anos, eu disse assim, cara, nós estamos vivendo outra era. Porque a gente perde muito mais tempo olhando para cá do que olhando para o resto da vida. Não abre. Então, assim, não é que é melhor era no meu tempo, não. Não é melhor ou pior, é diferente. Com o smartphone, a gente passou a viver dentro daquela coisa, tá? Então, assim, tem trajetos de Uber ou táxi que tu faz, tu não viu nada. Tu entrou no carro, quando chegou, tu não viu se aconteceu uma árvore caída, uma pessoa bonita no ponto Se de foi ônibus, sequestrada se ou teve não. não viu nada. Então, assim, a gente... Sala de médico, adoro contar isso. A gente, como é que era a sala de médico? Putz, demorava 4 horas. A gente não levava nada para ler. Tinha que ler aquela Veja de 1975 amarelada lá, ou aquela do Pedro Collor Conta Tudo, né? Isso aí é com E aí rinite. todo mundo que entrava, a gente olhava de cima a baixo, escaneava todo mundo, escaneava todo mundo. Agora, o médico atrasou, tá todo mundo aqui no celular e tal. Então, assim, nós somos outro tipo de ser. Imagina as crianças que agora, antes de falar mamã, tem gente da beta que está nascendo, geração beta. Pois é, isso é outro, Eles estão né. falando Google, ou Lex, de Alexa, antes de mamã. E agora que é uma coisa mais assustadora, me empresta o celular aqui. Ah, que a senha quer abrir? Fui numa... Que o ideal é que você fosse preto. Eu não sei onde é que eu botei meu celular. Caiu no chão, tá. Quer que Eu- eu junte? Cadê? Eu vou pegar porque é Não forte. tá ao meu assim, alcance. forte assim, tá. É forte. Fica bacana o podcast pra você se abaixar, tá? Fica legal. Arruma só tua blusa. Não precisa cortar. Arruma tua blusa, não é nem pelo áudio, mas é pra tu ficar mais bonito. Congresso de Psiquiatria Infantil 2022, São Paulo, tá? Eu fui, né? Eu estudo isso, né? E aí eu não estudo psiquiatria, eu estudo infantil. Né? Sim, né? E aí, desenhos de crianças dos seus pais. Como é que a criança de 4, 5 anos desenha? É uma bolinha, um palitinho, né? Aquele desenho básico. Que tinha uns adesivos horrorosos nos carros, né? Uhum. A família. Como é que as crianças estão desenhando seus pais, principalmente suas mães? Bolinha, palitinho Isso. e uma caixa preta na frente dos olhos. Não. Ou seja, não está havendo mais eye contact, contato visual. A personalidade da criança se forma a partir de contato visual com a mãe. A mãe está aqui e a criança está enchendo o saco na sala de embarque, no supermercado, não sei o quê, e a mãe faz aqui. E não olha. Então, eu estou estudando isso agora. Não é que horror, é por que está sendo assim. Você acha que essa criança vai ter mais contato humano? Não vai ter. Ela vai falar mais com a inteligência artificial da parede, que as paredes vão falar, com os equipamentos, do que interagir. E esse pai, essa mãe, é forte mesmo, e esse pai e essa mãe não podem depois julgar, criticar ou dizer, como que tu não olha pra mim, meu amor? Eu não olho pra ti porque Nunca me olhou. tu nunca me olhou. E realmente, a primeira infância, ela é muito isso, né? Até pra poder se diferenciar, né? Bom, Eu estava nós escrevendo... somos formados em psicanálise também, né, Dado? Eu estava escrevendo um artigo antes de vir para cá. Há 15 anos eu comecei a dizer em palestra o paradoxo perverso do atendimento. Preste atenção. Esta é uma bomba relógio que vai explodir. Faz 15 anos que eu digo isso, tá? Hoje, por que contratam para atender público e atender pessoas jovenzinhos e jovenzinhas se eles detestam quando a gente diz, oi, bom dia?
por favor, o ticket do estacionamento. Me diga assim, por favor, eles odeiam essa polidez. Então, por que para atender público não é gente mais velha? Que quando a gente diz assim, oi, quer sacola? Sim, quero, obrigado. Que a gente tem aquele sorrisinho que tá pronto, que não é falso, que é para adocica, Vínculo. meu amor, adocica as relações. Por que botam um cara que hoje no supermercado, eu disse, bom dia, ele não disse nada. Aí eu disse de novo, bom dia, ele não disse nada. Eu disse, bom dia, só isso. E um palavrão. Né? Pois é. Eu não disse palavrão nele, mas nem aqui, mas pensei. É. Nós estamos indo para uma situação do paradoxo perverso do atendimento. Nunca foi tão importante um bom atendimento para diferenciar produtos e serviços que estão cada vez mais iguais. E nunca a formação das pessoas foi tanto para o lado contrário, de não querer contato humano, não querer adocicar relações. Fiz um discurso aqui, desculpa. Não, mas maravilhoso. Tu não fez Esse que eu estou discurso, escrevendo. Eu estava escrevendo, parei, agora voltar e eu disse assim, faz 15 anos que eu disse. Agora eu estou vivendo uma fase de velho chato. Que é Eu falei! Eu falei! Eu estou levantando aquela placa de estádio, quando está 3-0 pro time, vai ser campeão. Eu já sabia. Que quando vem esses textos assim, a geração Z não reconhece a liderança. Eu já sabia. Faz 15 anos que eu estou falando isso. Não sei o quê, não sei o quê. Eles querem ter um ano sabático. Eu já sabia, eles não vão fazer carreira na empresa. Eu já sabia. Nem tem quando tem. Porque o propósito da empresa. Que propósito? Esse cara quer trabalhar 7 meses e meio para arrumar um rolo no 8º mês. Sabe que é 7 meses e meio no 8º mês. Quando a pessoa arruma um rolo e é demitida, ela ganha o equivalente a 12 meses. Com as indenizações. Por isso é a maldição dos 7 meses e meio. Começa a prestar atenção. 7 meses e meio o cara começa a arrumar rolo, tá? Porque as que começam a olhar para a equipe. Só um pouquinho, eu vou quebrando aqui, tá? Eu tenho uma equipe aqui. E aí, o que o cara faz? Que se aquieta. Ele quer ir no The Town, ele começa a trabalhar num trampo. Ele não trabalha, é um trampo, 7 meses e meio. Monta o rolo, ele o Tito vai pro The Town e depois vai para outro emprego. E aí a avó sonhando que ele pegue um concurso, ou que entre numa firma boa, e aí entra na firma, e a firma quer que a pessoa se coadune com os propósitos da firma. É bem isso mesmo. São mudanças realmente... Eu tô falando demais. Não, tu tá aqui para quê? Não, nós vamos ter que cortar isso, eu vou ser cancelado. Por qual geração? Pelos RHs. Bom, aí os RHs, que só falam de propósito. Não, para de RH propósito, que mude. Para de falar propósito e ver que tem uma geração diferente. Vai ter que pegar eles por outra coisa, não. Ele não vai missão, visão e valores. Aliás, tu está tocando uma coisa muito importante dentro da empresa, né? RH, até o nome, né? É uma coisa que tem que mudar nas empresas. A forma, o jeito, tem que ter mais... estudar psicologia, marketing, inteligência artificial. RH tem que fazer isso aqui, né? Nas funções. Porque senão... Mas assim, ó, eu vou fazer as contas. Agora que eu já média agora, tá? Minha admiração com os RHs. Porque assim, ó, sem dúvida, mas deve também... não deve estar fácil recrutar uma pessoa que vai leva o pai ou a mãe, leva a mãe ou vai de camisa regata, de chinelo de dedo e fica sentado assim na reunião. Isso ainda é o de menos, tá, Dado? Tu marca entrevistas com, sei lá, 5 pessoas. E fica esperando, né? Prepara, olha. E não avisam. E não avisa. É isso aí. E não avisa. Eu lá nos anos, sei lá, 2008... É que 2008 já faz muito tempo. Mas quando tu falou que teus filhos nasceram em 2002 e 2004. Eu achei tão engraçado, né? Porque, assim, já tem 20 e tantos anos, mas nasceram em 2000... A relação de tempo é muito estranha. Lá por 2006, 2007, meu final de professor de graduação, porque teve uma hora que não deu mais. E aí o pai reclamar da nota do filho. Eu digo, não, na faculdade não. Não. Aí eu larguei. Mas aí eu disse assim, pessoal, seja um pouquinho acima da média. Assim, mas um pouquinho, assim. Não te atrasa. Se for se atrasar, avisa. Chega, cumprimenta. Senta direito, não fica assim na cadeira. Isso, fica assim. Não fica assim na cadeira, não fica assim. E se o cara fala uma coisa, não faz assim. Que vocês fazem isso em aula. E aqui eu tô vendo que vocês podem mudar o comportamento, porque o mercado vai matar vocês. E eu dizia assim, seja um pouco, tem um modo. Eu dizia assim para ele,
tenham modos. Aquilo que a avó fala não tá errado. Sabe por quê? Porque duas pessoas com capacidades similares, a que vai ser promovida é a que se comporta direito. E hoje Não é a babaca, é que se comporta adequadamente. Se é trajado adequadamente. Ah, eu sou autêntico. Não, a autenticidade faz lá fora. Te adequa um pouquinho. são regras. Não Regras. adianta, regras existem e vão existir pro resto da vida. Não vai de smoking é em baile de carnaval, em bloco de carnaval, e não vai vestido de carnaval em baile de gala. É, exatamente. É Mi- respeito, é o mínimo da Mas isso percepção, né, das mas coisas. já é rabugiste, velho. Não, mas não Eu é rabugice, não. Sabe o que é, dado que eu vejo? Isso sou da idade. Porque não é rabugice, mas eu sou rabugenta. Mas o que eu vejo também, assim, nas empresas hoje, e eu particularmente gosto muito de quanto mais diferenças de idade Bárbaro. tiver, melhor, porque tu consegue também te equalizar um pouco, aprender e ensinar, né? Vai tomar banho, vamos lá, vamos respeitar. Mas essa coisa também que tu fala do comportamento, não é só o comportamento, é também o quanto pode ir além, porque tem muita gente e muita gurizada que atende por demanda. Meu, vem com uma coisa, Mas é. não espera, Ah, não, mas vai. o que está agendado agora é Ah. fazer estritamente o necessário, nada mais do que necessário. Isso, A lei do menor esforço, não, é isso isso. está agendado na sociedade. Isso foi agendado na sociedade. Isso E a gente é o culpado disso? não Não é culpado? não, é por onde as coisas estão indo. É por onde as coisas estão indo. Eu vou pegar um gancho disso que tu falou, tá? Eu agora, o meu próximo livro eu não vou demorar 11 anos para escrever, tá? Demorei 11 anos entre um e outro, tá? O meu próximo vai ser ano que vem, que vai se chamar A Gente Vai Ter Que Se Entender. Boa. É assim, ó, a gente tem que Boa. parar de velho reclamar de jovem, e jovem dizer que tudo que a gente fez estava errado, tá? Por quê? Porque em 2030, todos esses jovens já vão estar com quase 30 anos de idade. E eles vão ter que se sustentar, e eles vão ter que trabalhar, e nós ainda não vamos ter largado o trabalho. E nesses próximos 5 anos, se a gente continuar se engalfinhando, vai virar Mad Max, entendeu? Vai virar Mad Max dentro das empresas. Então a gente vai ter que se entender. Nós temos coisas legais e temos deficiências. Claro. Eles têm coisas legais e têm deficiências. Então vamos tirar sarro disso. Vamos ver o lado bom de ser diferente e complementar. Agora, perfeito isso que tu falou, e essa questão tu usou a palavra, vamos tirar sarro disso, né? A questão de humor também. Tá faltando humor no Tá trabalho. faltando, né? É. Ah, eu também acho. Mas é o seguinte, quando a pessoa trabalha o tempo todo com fones, ela não tá ali, né? Mas O legal é a gente... E aí... as pessoas não conversam mais tanto Não. também, né? Pô, tu que vem de agência, né? É bom, a gente... Se falava antes dupla de criação, as pessoas falavam muito mais do que hoje, não é. E aí, trocou ideia. Não, pra quê? Eu era consultor da Claro, eu tinha assim um andar inteiro de 80 funcionários. Eu sentava lá no fundo, lá no cantinho. Aí eu tô passando assim, aí eu cumprimento um colega, né? Ele, oi, tudo bem? Bom, adorava ele, né? Aí eu me sentei, quando eu sentei e liguei o computador, veio um e-mail dele, dessa pessoa pela qual eu passei e disse, oi, tudo bem? Tal. Mas eu passei por ele. Por que ele não ao vivo? perguntou? Aí quando eu sentei, eu não resisti, eu levantei assim, fulano, não vou dizer o nome dele, fulano, e ele, todo mundo olhou e disse assim, sim. Ninguém entendeu nada. Que porra, eu passei pro cara. E eu digo assim, é uma mudança de comportamento. Então assim, não vai ter aquele ambiente de troca, mas a gente tem que ter. Se a gente não tiver esse ambiente de troca, por isso que eu digo a gente vai ter que se entender. Se a gente não tiver esse ambiente de troca, os que tiverem vão ser melhor que a gente. Porque é da mescla de várias gerações, etnias. A diversidade, é que a diversidade foi para um lado só da questão de gênero, a Não, diversidade mais que isso. regional, empresas que têm diversidade regional, elas vão mais longe, porque novas formas de pensar, só que tem que ter uma vontade de se encaixar, e não essa coisa assim, preconceituosa, de sotaque, de idade, de mentalidade, não. E nós e ele. A gente vai ter que se entender. Isso é que bota para frente, acho, né? Eu acho que sim também, e até eu ia te perguntar exatamente isso, como tu viaja o Brasil, o mundo, enfim, aliás, vou te fazer uma pergunta, mas eu quero voltar para esse assunto, tá? Mas só para te fazer uma pergunta rapidinha. Tu já fez o cálculo se tu já viajou mais do que um piloto, um comandante? E tu viaja pra caramba, né? Hugo, ano passado, tu não vai acreditar, tá? Eu fiz
380 decolagens. Caraca. 300... Sim, faltaram... Não, desculpa. 280. Tá, mas... 280 Uma decolagens. por... Quase. Uma por dia. Por dia, É. Não, porque, imagina por eu que exemplo, tomo ontem- Rivotril, toma Rivotril pra Não. viajar, não, imagina. Ontem eu decolei 4 vezes. Ontem. Eu fui Porto Alegre, São Paulo, Londrina, palestrei em Londrina, voltei a Londrina, São Paulo, Porto Alegre. Ontem eu fiz 4 decolagens. 4 voos. Tá, se um, 4 embarques. se um piloto passar mal, tu consegue assumir. Acho que sim. Eu sei que o Google, agora eu não sei, eu vou chutar aqui. O Google faz aquela. Você viajou para tantas cidades, tantos países, tanto sei o quê. Foi uma coisa maluca. Sim. Foi uma coisa louca minha o ano Sim. passado. Deu 4,5 voltas no Equador. 4,5 Voltas no Equador. Caraca. É legal isso, né? E o que tu traz nessa tua bagagem Pesquisa, toda? né? Eu observo, pergunto, fotografo, filmo, falo com todo mundo o tempo todo. Até academia tu faz no aeroporto, né? Que tu me Faz contou. tudo, faz tudo. Na verdade, a academia que faz no aeroporto é andar para um lado para o outro. Sim, enquanto sim. tu tem Faz tudo. E dentro dessa coisa que a gente estava falando, assim, né? Tem até um cantinho em Congonhas para fazer apoio. Todo mundo já te conhece. Como é que é aquele filme do cara em Congonhas? Ó, Melhor do tem que... lugares que eu não podia morar. É Viracopos e Congonhas. Eu sei até onde dormir. Sério? Fora os hotéis que tem, né? Eu já sei, tem pessoas que dormem lá regularmente. Que Muito legal. É muito legal. É. É uma outra história, né? Eu- Vale um outro papo, um né? dia, quando eu ficar velho, eu escrevo livro, histórias de aeroporto, porque são deliciosas. Sim. O aeroporto é um lugar. Sim, até porque as pessoas vão por amor, por ódio, por Por- trabalho, por prazer, por tudo que é... E tem os caras que trabalham no aeroporto, né? O cara rouba todos os dias alguém e ali é o trabalho do cara. Né? Tem uma gangue em Guarulhos que eu conheço, cara. Eu já sei quem são. Tá. Eles já apareceram, inclusive, naquele aeroporto, não sei o que lá. Que loucura. Pô, eles já te conhecem e te Não, respeitam, eles não dá me coisa conhecem, mas boa. assim, a gente sabe, por exemplo. Isso é bom, né? Também de saber quem é. Ah, eu sei quem você é. Essa visão também é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a nossa geração também, por coisa de curiosidade e mais. Mas eu queria te perguntar, pegando o gancho das tuas viagens, assim. A questão das gerações, ok, a gente sabe, mas os lugares diferentes, é que nem moda, por exemplo, né? Moda no Rio Grande do Sul é de um jeito, em Salvador é outro, que tu já morou em Salvador também. A cabeça das pessoas também muda muito de lugar para lugar. É maravilhoso. O Brasil é uma loucura. Me dá- Aliás, eu lamento que o Brasil se venda tão pouco ou tão mal para o próprio Brasil, né? Sim. Tirando a parte que custa caro viajar dentro do Brasil, né? A gente não sabe de coisas incríveis que tem esse país. Tem uma cidade chamada Pirenópolis, em Goiás, que tem mais prédios à la Ouro Preto do que próprio Ouro Preto. Nossa. Tem as pedras do Caminho do Rei, da época do Império, e ninguém nunca ouviu falar aqui no Sul. Tem uma cidade que agora ficou famosa da pior forma possível, que eu já conheço há um tempão, que é uma cidade que é da hidrelétrica de Furnas, né? A hidrelétrica de Furnas em Minas fez um lago, né? Tem uma cidade chamada Capitólio, que é uma cidade espetacular, que tem resorts, que tem mansões por lá, os caras têm lanchas e coisas. Só ficou famosa agora porque caiu uma pedra em cima de umas... Pois é. Mas assim, eu falo de Capitólio, eu já fui porque como tem resort, eu palestra em resort, tem lugares espetaculares nesse Brasil que a gente não sonha. Como as empresas fazem eventos nesses lugares, eu palestro nesses lugares, eu vou, mas eu também não desfruto, né? Porque eu chego, palestro, vou embora. Eu adoro ligar para o pessoal que trabalha com isso. Mais um lugar paradisíaco do qual não desfrutei, né? Chego lá, trabalho, vou embora. Mas o Brasil é lindo, o Brasil é incrível, o Brasil é diverso, o Brasil é maravilhoso. Só que os brasileiros não sabem uns dos outros. Não sabem dos lugares legais para ir, não sabem. Tem uma praia chamada Antunes, em Alagoas, que não deve nada pro Ai, que boa, eu vou nas férias agora Antunes. para Antunes. Praia do Patacho É. e Antunes. Antunes não tem nem bar. Isso que é o legal, né? Ai, Antunes, é pode a anotar. viagem da nossa época, né? Viu? Antunes. Bah, Dado, que boa dica, viu? O podcast foi muito além do... Já é. É, Podcast repertório. Né? boa, baita. Dado, eu vou pegar mais um aqui do... Vamos pegar assim, como é que é o livro do Ignado Testemunho, vai 1 minuto de sabedoria. Contigo não é 1 minuto, né? São 500. Eu falo muito, né? Não. Fazendo demais.
Eu vou pegar água, tá? Tá, claro. Desde 2005, em minhas palestras, eu alertava que, enquanto os millennials toleravam e caçoavam da defasagem digital dos mais velhos, a geração Z se irritava com isso. E, portanto, as gerações X e as baby boomer deveriam correr para se atualizar. Puta, já falamos, a gente já falou É do isso seu aí. livro já. É isso aí. É isso aí. E se irritava mesmo, né? Tem uma coisa que os jovens não sabem. Tinha uma coisa chamada reserva de mercado da informática, que nos anos 70 e 80, que a pessoa comum, o cidadão comum, não podia ter computador, só grandes empresas, tá? Então, eu me lembro assim, te lembra da Kita, nossa contemporânea? Claro. Tá. A Kita foi morar nos Estados Unidos com 18 anos. Ela já tinha Macintosh, e a gente conversava com ela e ela dizia assim, como assim vocês não têm personal computer? Como assim não tem um computador dentro de casa? Não pode? Porque tem uma reserva de mercado, uma questão de segurança nacional. Então, os jovens não sabem disso. Eu fui tocar num computador com 32 anos, né? Eu fui tocar na internet com 34 anos. Eu fui tocar num celular com 36 anos. Então, olha só, internetês, celularês e computadorês são 3 idiomas que eu comecei depois dos 30. Nós estudamos num colégio que ensinava francês e inglês desde pequenininho. Então a gente fala inglês e francês Luiz desde Felipe pequenininho. Ledoux. A gente fala inglês e francês desde pequenininho. Vai aprender francês depois dos 40. Vai aprender inglês depois dos 30. Foi isso que a minha geração teve que aprender. Internetês, celularês e computadorês depois dos 30. É mais difícil. É mais fácil uma pessoa que nasceu. Uma criança aprende 6, 7 idiomas, tem capacidade para absorver. E aí, quando eu digo isso, o cara diz, pelo menos eu entendo porque que os velhos são tão problema com o digital. Porque a gente aprendeu tudo depois de velho. Ou depois de maduro. Entendeu? E os que têm 80 sofrem mais ainda, porque pegaram o celular com 55 anos pela primeira vez. Sabe? Daí a geração millennial já está tomando o pau da geração Z. A geração millennial já está atrasada digitalmente e tecnologicamente falando. A geração Z já chama a geração millennial de cringe, de velho, de atrasado, de lento. Olha, conceitos mexidos, né? Uma série de coisas. É isso aí. Que bom. Dado, poderia ficar aqui Eu também. contigo A gente faz a inteira. faz a parte 2. Vamos fazer? Vamos fazer, tá combinado. Combinado. Tá, mas vamos fazer aonde? Aqui ou em Antunes? Vamos fazer, vamos quebrar uns paradigmas, fazer um total diferente. Vamos fazer uma parte 2 Vamos fazer. em algum evento. Tu tem que me dizer quando, porque a tua agenda, teus 300... Posso bater na madeira aqui? Pode. Graças a Deus. Graças a Deus, coisa boa. Tá, e a tua próxima profissão vai ser daqui a quanto tempo, mais ou menos? É que talvez eu pule essa, porque os podcasts bagunçaram, que eu queria ser um radialista, tipo Boechat, e agora mudou o mercado, tá pulverizado nos podcasts, e eu não vou ter um podcast, tem que ser um podcast bala para você Mas tu tem que fazer um outro tipo de podcast, diferente, tu viaja, mas tem que ser um talvez eu viagem, antecipe essa aeroporto. talvez eu antecipe essa do guia Eu turístico. posso te dizer, muito melhor. Eu falo línguas, né? Tem a tua história, né? Eu falo línguas, eu sou bom em idiomas, então, sabe? Dá pra arranhar em vários idiomas. Boa, tá certo. Bom, tu arranha tudo em qualquer lugar. Inclusive no, como é que era? Hostel, né? Hostel. Tá, o Dado, pra quem não sabe, é um baita dançarino. Aliás, espera ver que eu vou pode fazer ser. TikTok esse ano. Espera. Sério? Sim, eu vou perder a vergonha de fazer. Boa, porque a outra profissão tua pode ser isso, professor de dança, né? Já vou dizer o que vai ser, tá? É muda e, aquele E. E dança. Muda e dança. Boa, Mudança. bárbara. São coisas sobre mudança, conteúdo sobre mudança, só que dançando. Bárbaro. Já fiz 2 aí, olha meu Instagram, já tô fazendo os testes. Dada em mudança. É isso aí. É isso aí. Bárbaro, assim, ó, difícil. E aí você é chamado de velho metido a jovem. Que é criativo, é velho metido a jovem. Mas os velhos que são legais, né? Mais ou menos. É o consolo que a gente fala, né? Não, mas o etarismo, é baixo. Etarismo, é feio, hein? É feio. A gente tá trabalhando aí. Mas isso também nos exercita, né? Porque tem que...
Dado, deu, então a gente Deu. tem que aqui, ó, tô com sinal de um monte de gente ainda deu. Quanto tempo foi? Tem programa para 1h30. Ah, não, tá tudo certo. 54 é bacana. Dado, foi maravilhoso. Tu já me deu um monte de dicas, além de Antunes, além de pensar se que minhas filhas podem ou não, talvez, quem sabe, possibilidade de volta. E pode vir com filho também e pet, estamos junto. Terminamos então aqui mais um podcast com Dado Schneider, que nos tira nos desacomoda muito mais do que a ele próprio. E, bom, não sei dizer que vão curtir, vão adorar e vão compartilhar, tá bom? Até o próximo podcast. É ridículo encerrar um negócio e é ridículo começar um dado. Falei.